Números. Nós estamos falando aí sobre a nossa caminhada. O Mateus estudando é uma luta para mim imprimir esses trem. Põe aqui, irmã Sidmar, imprimiu ali, mas fica tanta folha. Nós vemos algumas coisas importantes aqui para nós refletirmos nesse capítulo 32, porque nós estamos aí já há alguns meses, né? Falando sobre a caminhada cristã em rumo à Canaã celestial. Estou vendo a irmã ali ao lado da irmã Roseli, a irmã... Ah, que benção. Recebe ela aí, irmã Magda. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. E nesta caminhada nós vamos tirando lições muito importantes da caminhada do povo de Israel. Existem situações e lições tão importantes para os nossos dias. E no capítulo 32, eu estava meditando, e um pouquinho antes de vir para a igreja, ainda estava relendo e vendo aqui algumas lições tão importantes para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, Números 32, já está ali no telão. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e falaram-lhes, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebá, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para o gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se temos achado graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós sentados aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando eu os mandei de Cádiz Barneia a ver a terra. Pois, tendo eles subido até o vale de Escol, e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: de certo, os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: construiremos aqui currais para o nosso gado e cidade para os nossos pequeninos. Nós, porém, nos armaremos, apresentaremos-nos diante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar. E ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas, por causa dos habitantes da terra.
não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então lhes respondeu Moisés: se isto fizerdes, se vos amardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então, sim, voltareis, sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estareis certo de que o vosso pecado vos há de atingir. Só até aí, meus irmãos. Soberano e eterno Deus, te damos graça, louvor e adoração pela tua palavra, e que o teu Espírito Santo, Senhor, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, traga revelação para a tua igreja nesta noite, e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos ser fortalecidos, edificados, exortados por esta palavra, no nome de Jesus. Meus irmãos, nós vimos aqui, dentro desse texto da palavra de Deus, e eu marquei alguns pontos, fui anotando, depois a Sidmar imprimiu ali para mim, porque esse capítulo 32, ele vai nos mostrar algo muito importante para a nossa vida. Temos alguns pontos fortes aqui para a gente tirar de lição. Estava muito próximo daquele povo, eles já estavam à beira do Jordão, muito próximos de atravessarem e conquistarem a terra que eles haviam batalhado, andado, caminhado durante aqueles 40 anos, desde que o Senhor fizera a promessa para eles. E agora nós vemos esse episódio aqui, essas tribos chegando diante de Moisés, e tinham muito gado, olharam aquelas campinas, aquelas terras, aquele lugar, e certamente naquele momento eles disseram: gente, essa terra é muito boa, aqui dá certinho para a gente ficar, para que atravessar o Jordão? Para que ter que ainda enfrentar inimigos, ir mais adiante, se aqui está bom demais, aqui dá certinho, nós temos muito gado, o lugar é bom para o gado, nós temos família, muitas crianças pequenas, aqui vai ser um lugar bom para a gente criar os nossos filhos, conduzir a nossa vida, e conversaram certamente entre eles, e decidiram: vamos conversar com Moisés, vamos nos apresentar diante de Moisés e dizer: Moisés, essa terra está boa, não precisa da gente atravessar Jordão, nós estamos já satisfeitos, se nós tomarmos posse desta terra, já vai ser, é tudo que a gente queria, já está bom demais. Então eles vão, reúnem ali, e vão diante de Moisés, pedir autorização, a liberação, para que eles não pudessem atravessar o Jordão, que eles ficassem ali. Irmãos, a gente vai olhando, à medida que a gente vai entrando, mergulhando nesses capítulos, nós vamos trazendo algo e Deus vai falando ao nosso coração, através desta palavra, e parece que a gente está vivendo alguns dias, olhando apenas as coisas deste mundo, que pode nos satisfazer. E eu pensando aqui, meditando nesta palavra, que Deus, Ele tem promessas para a sua igreja. E a promessa que o Senhor tem para a igreja dele,
não é essa terra, é a terra celestial. E temos visto e ouvido muitos pregadores, e até tem hinos que estão saindo agora, dizendo que a gente precisa de pensar mais no céu. A gente precisa de falar mais sobre o céu. Tem pregadores aí ainda levantando no nosso meio para dizer que o inferno é real, que se não convertermos, se não nos voltarmos para o Senhor, vamos para o inferno. Se nos voltarmos para o Senhor, há um céu nos aguardando. Mas são poucas as palavras que nós estamos ouvindo nesses dias, comparado ao tempo da nossa mocidade, né, pastor Tormin? Antes do ano 2000, que as pessoas estavam preocupadas que o mundo iria acabar. Hoje até passou uma mensagem lá no programa, o mundo não acabou. Ainda temos a expectativa de estarmos na presença do Senhor, mas parece que a igreja do Senhor nos dias que nós estamos vivendo, principalmente a igreja brasileira, que não tem enfrentado, a gente fala de perseguição, mas a gente for ver à luz da Bíblia, ver outros países aí, lá da janela, né, daquela região do Oriente, a gente não sofre nenhuma perseguição, irmãos. Nós estamos tão livres, mas a gente está vivendo momentos em que a igreja parece que está querendo, em vez de ter um casamento com o noivo, está casando com este mundo, com as coisas deste mundo, as uniões políticas. Parece que o governo virou o salvador do mundo, alguém que vai para a frente da política, é o Deus deste século que vai salvar a humanidade e vai trazer todas as soluções que o homem precisa. Irmão, o homem precisa de Jesus. A solução deste mundo está em Cristo, em ninguém mais. Não tem ser humano que vai mudar a sorte de ninguém. É só Jesus. E aí, parece que a gente não quer mais atravessar o Jordão, porque atravessar o Jordão é a gente enfrentar, é nós guerrearmos, é nós pelejarmos, é nós posicionarmos, é nós estarmos na direção que Deus quer que a gente esteja. Mas muitos estão acomodados. Olha, eu já vou à igreja, a minha vida espiritual está até boa, eu não ando fazendo coisas que eu não fazia antes, eu já estou até melhor um pouquinho, já li até um versículo da Bíblia essa semana, e a gente começa a acomodar nas campinas ali, antes de atravessarmos o Jordão. Não oramos mais, não jejuamos mais, não consagramos mais, não estamos buscando o Senhor, o Senhor não está sendo mais a prioridade nossa. Por quê? Porque achamos que estamos desfrutando, e as pregações eu escutei até um pastor Tominha, essa semana falando algo que eu achei interessante, dizendo assim: os pregadores estão dizendo, irmão, o melhor de Deus está para chegar na sua vida. Ele disse: irmão, não vai nessa furada não, o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo, seu Filho. Ele falou: Deus já mandou o seu melhor, as outras coisas aqui são apenas coisas que o Senhor tem para nos abençoar, mas o melhor de Deus já veio, é Jesus, é o melhor de Deus. Só melhora um pouquinho o retorno, Diego, por favor. Então, meus irmãos, nós olhamos aqui, eles olharam e disseram: está muito bem. E é interessante que quando nós nos acomodamos com as coisas daqui, a gente não vê muita necessidade de preparar para o céu. A gente não vê muita necessidade de vivermos uma vida esperando o céu. E aí o que a igreja fica? Abalada. Quando o Senhor recolhe um dos seus servos, quando Deus realiza o propósito de levar alguém, parece que para a igreja é uma surpresa tão grande o crente morrer, como se Jesus tivesse prometido que ninguém morreria, viveríamos para sempre aqui, e não foi essa a promessa de Jesus. Essa não foi a promessa. E ficamos indagando o Senhor, e ficamos questionando o Senhor, e muitas das vezes, irmãos, nós até nos frustramos, porque nós estamos arraigados. Deus não tinha prometido eles ficarem ali. Tinha alguma promessa para eles ficar ali, pastor Tomi, pastor Marcelo? Tinha, irmãos.
Pastor Janot, tinha essas promessas? Quando chegar lá na beira do Jordão, se quem quiser atravessar, atravessa. Quem não quiser, tem coisa boa do lado de cá. Deus não tinha feito isso. Atravessar o Jordão. Aleluia. Mas eles estavam ali. Bolaram o plano. Concordaram. Disseram, é coisa boa. Vamos falar com o chefe agora. Vamos lá com o chefe já está velho, está quase partindo, ele não vai criar muito problema mais não, viu, pastor Valdir? O chefe está velho. E aí vão diante de Moisés. Só que Moisés, irmão, ele permanecia com o cajado na mão. Ele estava debaixo da orientação de Deus. Ele estava junto com Eleazar, o sacerdote. Ele era um homem que tinha passado por muitas situações, ele era experiente. Ele não queria errar como errou lá atrás, ele já tinha passado por uma situação. Ele sabia que Deus iria tomá-lo, que ele não iria atravessar aquele povo do outro lado. Seus dias estavam terminando. Ele poderia muito bem ter ficado folgado, deixa esse povo fazer do jeito que eles querem, já quebrei cabeça demais, não vou nem entrar na terra por causa desse povo. Irmão, não se acomode, não se acovarde, quando precisarmos de orientar alguém de acordo com as diretrizes da palavra de Deus. E Moisés, eles vão lá dizendo para Moisés tudo isso. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu, como pastor nos dias atuais, eu estou vendo assim. Antes da gente fazer as coisas, antigamente, a gente às vezes pedia orientação. Aí quando a gente via que aquilo não era bom, a gente nem tomava iniciativa. Hoje não, o povo já vem pedir conselho para mim, já com tudo pronto. É como se tivesse já feito tudinho de certo. Pastor, agora só bate o carimbo aí e assina. Não tem mais orientação. E nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no nosso meio, por causa das decisões tomadas. E muitas decisões, inclusive na vida amorosa. Muitas decisões precipitadas. Muitas coisas feitas de qualquer maneira. E eles trazem tudo pronto. Simplesmente só para Moisés assinar embaixo. Se Moisés der a palavra, a gente está bem. Aí Deus não vai poder revogar nada, porque o Moisés é o representante dele. Né? Então, olha, eu vou fazer assim, aí se o pastor aprovar ali também, está aprovado. Depois, mas já está pronto, irmão. Decisão tomada, a bagagem já está pronta, as malas já está tudo arrumada, a coisa já está tudo pronto, e aí a gente vai orar mais para quê? Se a gente já tomou decisão, não consultamos o Senhor na nossa vida espiritual, em muitas áreas, aqui eu estou falando em todas as áreas da nossa vida, porque muitas vezes a gente acha que determinadas coisas vai dar certo. Irmãos, os nossos planos nós fazemos, a gente não pode ficar acomodado, braço cruzado, a gente faz planos, mas a gente tem que receber a resposta certa que vem de lá. E a resposta de lá pode ser sim, pode ser não e pode ser espera. Só que a maioria das vezes nós viemos já com a resposta querendo o sim, a aprovação de Deus. E quando eles chegam diante daquele povo, diante de Moisés, a primeira coisa que Moisés olha para eles já chegam dizendo, Moisés, se a gente tem achado graça, vamos lá no versículo de número 5. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, ou seja, Moisés, a gente está conduzindo tudo certinho, nós estamos andando alinhado, chegamos juntos até aqui, então dá uma olhada nisso aí você vê que a gente está com essa moral, dê essa terra aos teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão. Passar o Jordão na nossa vida, irmãos, significa caminharmos juntos. E Deus dá essa revelação para Moisés. Não queira ser um crente que caminhe sozinho. Não queira ser um crente que se desligue da comunidade, irmão. Aleluia. Ele diz assim, verso 6. Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben,
irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Irmãos, isso aqui serve de lição para todos nós. Às vezes nós acomodamos, dizendo, não, minha esposa está lá no ciclo de oração, então eu estou em paz. Ah, meu marido já ora de madrugada, eu estou em paz. A igreja está orando lá, os irmãos vão lembrar de mim na oração. Pastor, lembra de mim aí nas suas orações. Está tranquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos tão acomodados que tem alguém fazendo algo por nós. Lá na igreja tem os obreiros. Ah, lá na igreja tem um grupo de visita. Lá na igreja tem um irmão que faz isso. Lá na igreja tem quem contribui. Lá na igreja tem o pastor por conta da obra. E a gente não quer sair à peleja. Juntos. Unidos. Ele disse, gente, vocês acham certo? Os vossos irmãos vão entrar para pelejar e vocês ficam aqui do outro lado, todo alegrinho com a bênção na mão e achando que só eles vão para a peleja? Irmão, nós temos que nos unirmos. Aleluia. Nós temos que nos posicionarmos diante dos dias que nós estamos vivendo, porque nós vemos aqui que às vezes nós estamos tendo escolhas individuais. E às vezes uma escolha individual, o marido faz uma escolha individual, pensando às vezes só nele, ou a esposa, ou o pastor, ou um membro da igreja, e não pensa na coletividade. Nós temos que viver em coletividade, irmão. Eu não posso fazer nesta igreja o que eu acho que deve ser feito. Eu tenho que fazer o que a palavra está orientando e o que é melhor para o rebanho. Como líder, como obreiros, a gente não pode pensar só na gente. Como membros da casa do Senhor, a gente não pode pensar só em nós. Nós temos que pensar nos nossos irmãos. Ah, eu não vou jejuar. Vamos jejuar, irmãos, em favor das crianças. Ah, não, eu já criei meus filhos. Ou o outro diz, nem filho eu tive. Não, irmão, vamos lutar pelas nossas crianças. Vamos lutar pelos nossos jovens. Ah, eu já não tenho filho jovem mais, os meus já estão tudo casado. Não, irmão, vamos lutar pelos jovens da casa do Senhor. Vamos lutar por o trabalho, isso e aquilo outro. Ele diz, como pode, gente? Aí ele vai trazer uma lembrança para eles. Ele diz, sabe o que vocês vão arrumar para mim? Problema. Irmão, quando a gente quer andar sozinho, quando nós queremos ser individuais, a gente vai causar problema. Na família, na sociedade, na igreja, a gente vai causar problema. Eu sozinho aqui, irmão, não faço nada sozinho. Vai eu querer andar sozinho, sem Miriam, sem meus filhos, sem a ajuda de vocês, sem a oração desta igreja, sem os braços de vocês erguendo os meus para a peleja. E aí a Bíblia diz que Moisés disse, olha o que vocês vão fazer, versículo 7. Vocês vão desencorajar o coração dos filhos de Israel. Vocês não pensaram nisso, não? Moisés falou para eles. Vocês vão desanimar quem está pronto para a guerra. Vocês vão tirar o propósito dos outros. Se vocês não querem atravessar o Jordão, os outros também vão querer a moleza que vocês querem. Para que pelejar? Para que atravessar Jordão? Para que lutar ainda? Para conquistar a terra? Presta atenção, Moisés estava dizendo, olha o que vocês estão criando. Olha a situação que vocês estão colocando o povo de Israel. Vocês vão ficar bem? É mais ou menos assim. A gente não usa gíria, né? Mas é mais ou menos assim. Que se dane o resto. O problema, eu já tenho problema. Eu não estou nem aí para os outros. É mais ou menos assim, irmãos. E nós somos uma irmandade. Nós somos irmãos em Cristo. A família é a família. Pode não ser a melhor família, mas que tenha problemas é a família.
Seu marido pode não ser o melhor, mas é o seu marido. A sua mulher pode não ser a melhor, mas é a sua companheira, que ora junto, que compartilha junto, que chora junto, que caminha junto, que vai avante junto. Aleluia. Porque, irmãos, quando nós tomamos determinadas atitudes, às vezes a gente não pensa, a gente está desencorajando alguém a lutar. Quando nós não tomamos a atitude de nos posicionarmos como cidadão dos céus, nós estamos ensinando para os mais novos que a terra é melhor do que o céu. Do que amar este mundo é melhor do que amar as coisas de Deus. Aleluia, que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 9. Aí ele, volta lá no 8. Aí Moisés fala assim, gente, eu vou trazer para vocês a memória uma história muito triste que aconteceu conosco. E ele diz assim, e eu ainda como líder, eu enviei os seus pais lá na Cades Barneia para ver esta terra que está do além do Jordão. Quando eles chegaram até o Vale de Escol, eles vendo esta terra, o que eles fizeram? Sabe o que ele estava falando aqui? Dos 12 espias. E nesse versículo ele está falando dos 10 que trouxeram um relatório, e o relatório deles foi tão terrível. Primeiro eles começaram a trazer um relatório dizendo, a terra realmente é boa, a terra mana leite e mel, só tem uma coisa, o povo lá é grande, são fortes, sabe que jeito que a gente parece? Gafanhoto diante deles. Nós não somos nada diante deles. Aí o povo se revolta, o povo chora, o povo apronta aquela lamúria toda, levanta contra Moisés. Josué e Calebe, dentro da visão de Deus, diz, gente, se o Senhor se agradar de nós, Ele já tem nos dado esse povo nas nossas mãos. Vamos procurar agradar o Senhor. Meu Deus, para que Calebe abriu a boca? O povo queria apedrejar Calebe. Deus teve que intervir na situação. Mas aí Moisés disse, olha, vocês esqueceram o que os vossos pais aprontaram lá atrás? Quando eu mandei eles, quando eu dei uma ordem para eles, versículo 10. E o que aconteceu? O que está lá, meus irmãos? O que aconteceu? Até aí. Ele disse assim, vocês lembram o que aconteceu lá atrás? O que os vossos pais fizeram? A ira de Deus foi tão grande, ele falando com eles, que quem tinha de 20 anos para cima, o Senhor disse, todos vão morrer no deserto. Não vão entrar na terra prometida. Por qual razão? Eu prometi, eu jurei para Abraão, eu jurei a Isaac, eu jurei a Jacó, mas eles não perseveraram em seguir-me. Ele disse, eu sou o mesmo Deus, eu não mudei, eu não sou homem para mentir, eu prometi para Abraão, eu prometi para Isaac, eu prometi para Jacó, mas o problema não sou eu, são eles que não quiseram prosseguir, perseverando, acreditando, lutando, caminhando em rumo a Canaã. Irmãos, Deus é fiel. Ele prometeu que Ele vem buscar a sua igreja, Ele vai vir. Ele prometeu que nem as portas do inferno vai prevalecer contra a igreja do Senhor, e não vai prevalecer mesmo.
Ele prometeu que ele vem buscar um povo santo, consagrado, e ele vai voltar para buscar esse povo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, mas ele vai voltar. Agora, quantas pessoas desistiram da sua caminhada, porque a caminhada tem gigante, tem valentes para nós enfrentarmos, tem lutas, tem desafios, tem renúncia, tem dores para nós atravessarmos e chegarmos lá do outro lado. Ser crente nunca foi fácil, é glorioso, é maravilhoso. Deus está conosco. Jesus foi para o Pai, preocupado com aqueles que iriam ficar. Ele faz uma oração: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre. É como se ele estivesse dizendo que o Senhor dê graça para eles enfrentarem, para eles permanecerem. Depois ele diz para os seus discípulos: enquanto vocês estiverem aqui neste mundo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele trouxe promessas maravilhosas. Jesus nunca disse que a vida cristã era mar de rosas. Jesus nunca prometeu, irmãos, que viveríamos nesta terra sem problema, sem adversidades, sem perdas, sem danos, sem situações adversas. Não, mas uma coisa ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Versículo 12, ele diz: mas tem gente que ainda persevera. Aleluia. Tem Caleb, filho de Jefoné, tem Josué, filho de Nun, perseveraram em seguir ao Senhor. Irmão, pode ter muita gente não querendo atravessar o Jordão, mas ainda tem Caleb na terra, ainda tem Josué na terra. Que o Senhor encontre de Calabassu de Comanaia nesta noite, Caleb nesta igreja, Josué nesta igreja. Quando alguém quer desanimar, ele continua de pé, ele continua perseverando, ele continua na presença do Senhor, dizendo: eu vou chegar em Canaã, haja o que houver, eu vou atravessar o Jordão, eu vou chegar do outro lado, porque o Senhor foi quem prometeu. Aleluia. Versículo 13. Assim se acendeu a ira, e o Senhor, aí Moisés traz de novo, dizendo: vocês lembram? Olha o que aconteceu, gente. Será que isso não serviu de lição, gente? Moisés falando. Era para chegar mais rápido, mas por causa dessas atitudes, tiveram que andar errantes pelo deserto 40 anos, até que consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. É como se Moisés estivesse dizendo: saíram do Egito, foram cuidados por Deus, protegidos pelo Senhor. O maná descia todas as manhãs, tinha a coluna de fogo, tinha nuvem, tinha o anjo do Senhor, tinha a presença de Deus, tinha o cuidado do Senhor, tinha vitória nas guerras, tinha tudo. Mas eles preferiram fazer o que era mal. Irmãos, na presença do Senhor nós temos todos os recursos necessários para vencermos. Deus tem cuidado da sua igreja. Deus tem falado com a sua igreja. Eu sempre vejo algo importante. Irmão Jair, irmão Dalice, como é maravilhoso, nós temos a nossa igreja. A gente chega aqui, tem dia, debaixo de luta, tem dia que a gente está mesmo, com aquela luta, pensando: Senhor, acho que não vou dar conta. Aí a gente chega aqui, uma irmã canta: não pare de lutar, o Senhor vai te dar vitória. Aí a gente diz: obrigado, Jesus, o Senhor falou comigo, eu vou caminhar mais um pouco. Deus usa a oração do irmão que vem orar aqui: Senhor, visita, e o Espírito Santo vai lá, traz consolo. Aí recebe um abraço
bem gostoso daquela irmã, daquele irmão cheio do Espírito Santo, que nos ama de verdade, que chora com a gente, que se alegra por ver a gente. Deus usa o pastor na mensagem, Deus rasga os céus aqui, revela o oculto, o escondido, e a gente sai daqui flutuando, dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou. Irmãos, como é maravilhoso estarmos juntos. Por isso que o diabo não quer que a gente esteja na casa do Senhor. O inimigo não quer que a gente congregue, esteja unidos aqui, arruma até no nosso meio algumas picuinhas para impedir a gente estar aqui. Mas quando nós estamos com o mesmo Espírito que estava em Caleb, em Josué, a gente vence isso cantando, rompendo, adorando, marchando, prosseguindo e atravessando juntos o Jordão. E aí, eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais. Moisés disse, gente, aquele povo já foi sepultado e vocês resolveram levantar igualzinho eles. Vocês resolveram fazer o mesmo papel que eles. Irmãos, quantas vezes nós vemos tantas pessoas sucumbirem por determinadas atitudes na vida cristã e de repente a gente está fazendo igualzinho. Eu lembro um dia que eu estava ali na porta do... É o materno, né, irmã Adriana? Aquele hospital que tem ali. É o materno, né? Um dia eu estava lá no materno, esperando a pastora. Ela estava fazendo uma consulta. E aí eu sentei naqueles banquinhos que tem naquele corredor lá, tampadinha ali, aberta ali na frente. Aí tinha uma senhora conversando com a outra. E aí estava nós três no banco, as duas assim, não tinha como eu não escutar. Só se eu tampasse o ouvido e ainda colocasse coisa, porque elas falavam alto. Aí uma disse assim para a outra, menina, mas meu pai está custoso. Meu pai está dureza. Meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, meu pai faz aquilo outro. Aí ela disse, eu também estou cuidando do meu pai, até trouxe ele aí, ele está ali consultando. Ele também está assim. Ele está desse jeito. Mas, menina, eu estava esses dias olhando, pensei, meu Deus, eu estou ficando igualzinho meu pai. Eu também não posso ficar desse jeito, não. Eu estou ficando igualzinho ele, com as mesmas manias, com as mesmas enjoeiras, dando trabalho para os outros, não tendo paciência com ninguém, eu preciso consertar. E uma falando com a outra. A outra estava vendo só o erro do pai. A outra já começou a olhar que ela estava no mesmo caminho do pai e que não era um caminho bom, porque ninguém ia tolerar ela também na velhice. Assim como ela não estava dando conta do pai, alguém não ia dar conta dela, pastor Valdir. E aí, aquilo me trouxe na memória, dizendo, eu não posso ser igual ao meu pai. E aí, sempre que eu vejo alguma coisa errada, eu lembro dela dizendo, eu não posso ser igual a isso aí. Eu não posso agir desta mesma forma. Então, quando a gente olha aqui, Moisés dizendo, gente, o pai de vocês já foi até sepultado, aquele povo já morreu aí, e vocês estão querendo levantar de novo a mesma situação, a mesma atitude, ter o mesmo comportamento. Olha o que aconteceu, a ira do Senhor se levantou contra eles. Vocês ainda querem acrescentar mais furor de Deus? Será que vocês querem aumentar o furor de Deus? A mão de Deus? O agir de Deus, a correção de Deus. Irmãos, para quê? Se o Senhor já nos corrige, para que a gente quer apanhar mais? E quando a gente não anda de acordo com a palavra do Senhor, a peia é dobrada. Que a gente apanha antes e apanha depois. Eu me lembro da minha mãe falar para a gente assim, olha, fulano vai vir aqui em casa. E tem a boca suja. Se vocês aprenderem o que ele fala, na hora que sair depois a peia, vocês vão ver. Olha, fulano vai vir aqui em casa. Eu comprei aqueles trem lá para vocês passar a semana. Se vocês ficarem pedindo, eu vou dar tudo para eles. Aí vocês vão ficar a semana sem, ainda vai tomar um couro. Eu lembro que era assim que ela fazia com a gente. E aí a gente começa a olhar e dizer assim, gente, por que eu vou seguir levantar a ira do Senhor? Irmão, parece que tem... Às vezes a gente quer apanha, não cria vergonha, quer apanhar mais ainda. Não é assim? Às vezes minha mãe chegava, a gente ficava todo quietinho, vocês têm medo, mas não tem vergonha, não adianta nada. Então, irmãos, às vezes nós sabemos que o Senhor vai nos corrigir, sabemos que nós vamos passar um processo de Deus, mas parece que a gente ainda quer apanhar de novo. Mas em nome de Jesus, irmão, Deus não quer usar chibata com o seu povo. Deus, Ele quer usar para nós
É a promessa que Ele fez para a sua igreja, de estar conosco, de nos abençoar, de nos fortalecer, de nos renovar e ainda dar o céu de gozo para nós entrarmos e desfrutarmos da herança que o Senhor nos deu. Aleluia! Vamos prosseguir que a hora já está terminando. Então chegaram-se a ele e disseram, então faz o seguinte, a gente vai, a história continua. Nós vamos fazer assim, nós vamos cumprir a promessa que a gente fez com vocês, nós vamos atravessar, a gente vai pegar os homens de guerra e vamos mandar eles para a batalha. Mas aí a gente já vai fazer aqui os currais para o nosso gado, as cidades para as nossas crianças, que eles vão crescer, eles precisam estar bem, né, o futuro delas. E nós, os homens de guerra, vamos nos armar e vamos nos apressar para ir com eles. E aí eu aprendo aqui uma história interessante. Eles tentam colocar a responsabilidade, os compromissos naquela missão. É claro que, aparentemente, a gente olha assim e pensa assim, não, mas a causa até é boa, né? A Bíblia manda cuidar primeiro da família e depois das coisas de Deus, eles estão certinho. Mas só, irmãos, que a nossa família, elas estão debaixo da bênção de Deus. É claro que a Bíblia diz até para o pastor, se ele não cuidar bem da sua própria casa, como que ele vai cuidar do rebanho do Senhor? Isso é muito pesado. Eu convivo com a pastora 24 horas, com os meus filhos. Eles não têm outro pastor, sou eu. Aí se eu não estiver bem lá, irmã Raquel, como é que eu vou pastorear eles aqui? Vou ensinar eles aqui? Eles não têm outro pastor, sou eu. Então a Bíblia está certo mesmo. Irmãos, é claro que nós precisamos procurar o melhor para a nossa família. Mas o melhor para a nossa família está em estar no centro do querer e da vontade de Deus. Primeiro ponto, se a gente colocar tudo no querer e no centro da vontade de Deus, Deus vai prover, Deus vai direcionar, Deus vai abrir porta, Deus vai nos levar, Deus vai realizar coisas maravilhosas na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, se nós estivermos no centro do querer da vontade do Senhor. Mas aí, o que eu vejo aqui, para nós encerrarmos? Ficou muito grande, até eu estou perdido nessas folhas. Vou me organizar ainda. E o que vê aqui, irmão, dentro do nosso coração, nesta lição tão importante? O Moisés, mexi demais aqui, o Moisés, ele tem uma importância muito grande, de liderança sábia. Ele ponderou, ele viu as preocupações lá na frente, os interesses lá na frente, e acima de tudo, ele também estava promovendo a comunhão, a unidade e o bem-estar do povo de Deus. Como pastor, como obreiros, como membros da casa do Senhor. Irmãos, nós temos que pensar em promover a comunhão entre os irmãos e não a discórdia. Nós precisamos de estarmos juntos com o propósito de levar a igreja, a família de Deus, para promovermos o bem. É para o bem da igreja, glória a Deus. É para o bem do andamento da obra de Deus, glória a Deus. Da mesma forma na nossa família, é para o bem, é o melhor, glória a Deus. E aqui nos mostra que a gente precisa de ser como Moisés, tomarmos decisões equilibradas, pensarmos lá na frente. Ele pensou, lá na frente, ele pensou, quando esse povo não sair para a guerra, quando esse povo ficar aqui, os outros que vão querer desanimar, vão murmurar. Por isso que nós, como igreja, irmão, a igreja está passando por situações difíceis? Está. A igreja está caminhando num mundo que está evoluindo assim, rapidamente. Está. Eu hoje coloquei lá no grupo, que foi enviado para a gente no grupo dos pastores de Vila Nova, sobre aquele desenho que está passando, aquele filmezinho, nos cinemas, sobre a Arca de Noé. Eu coloquei lá nos grupos. Você vai ver que é a Arca de Noé, porém, os personagens, até o próprio Noé,
Para começar, na porta da casa do Noé já tem uma caveira lá. E a gente vendo ali os pastores combatendo, já mostrando, alertando os pais para não levar os seus filhos ao cinema, não deixar os seus filhos assistirem, porque aquele ali, por trás de tudo aquele ali, você vai ver lá, depois veja no grupo, se alguém não está em algum grupo que não tem, pode me pedir que eu mando aquilo que eu recebi lá. Importante, porque nós estamos vivendo tempos de desafios, e a gente precisa de olhar lá na frente. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Nós, como os crentes mais velhos na casa do Senhor, com alguns anos de fé, para não desencorajar os mais novos, como se a igreja hoje, mas a igreja não é a mesma. Irmão, nem nós não somos mais o mesmo, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra do Senhor permanece a mesma. No nosso meio, tem gente que está consertando, tem gente desconcertada, tem gente que está caminhando para Jerusalém, tem gente que vai ficar antes de atravessar o Jordão. Mas nós precisamos dizer, é bênção. A obra do Senhor, estarmos juntos, é bênção. A família, reunir, família tem problema, todas as famílias têm. Eu tenho 2 filhos, os 2 não pensam iguais. Um gosta de ficar em casa, o outro gosta de sair. Já começa por aí, diferente um do outro. Mas tem uma coisa importante. Vamos usar a sabedoria que vem do alto. Vamos pensar mais na frente, na nossa vida espiritual, irmão. Às vezes a gente toma uma atitude hoje que amanhã vai nos esfriar da fé, vai nos fazer cair, vai nos fazer retroceder, vai nos fazer desanimar da nossa caminhada cristã. Porque o povo não ora hoje em dia, a gente vai parar de orar? Vamos orar. Vamos orar. Alguém disse, a igreja, Assembleia de Deus tem alguns, aí o povo começa a dizer que é ritual. Agora tudo é ritual. A gente chegar, dobrar o joelho e orar antes de começar o culto virou ritual, pastor, é religiosidade. Irmãos, isso são bons costumes. A gente já chega dizendo, Senhor, obrigado que eu cheguei na tua casa. Senhor, que nesta noite seja um culto abençoado. Senhor, eu estou aqui com as minhas fragilidades, mas eu vim te oferecer o meu culto, a minha adoração. Eu não sei se amanhã eu posso voltar, se o mês que vem eu estou vivo. Senhor, é a ceia do Senhor. Eu vou participar com tanta alegria, porque eu não sei se no próximo mês eu ainda estou nesta terra. Irmãos, e adorando, agradecendo o Senhor. A gente chega aqui, vê a orquestra tocando. Senhor, obrigado pela nossa orquestra. O pastor está aqui, ele não é tão bom assim não, mas ele está aqui, nós temos um pastor, Jesus. E assim, irmão, a gente vai adorando, vai agradecendo, entra na sua casa, adore a Deus. O fogãozinho não é tão novo, mas é o que Jesus te deu, está cozinhando, você come e não dorme com a barriguinha vazia. Adore a Deus, glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Vamos juntos atravessarmos o Jordão. Vamos juntos, não vamos ficar ninguém para trás não, irmão. Não vamos pensar nas nossas próprias vontades, nosso próprio querer não. Vamos juntos dizer, não, irmão, vamos juntos, eu estou contigo, eu luto contigo, eu oro contigo, eu jejuo contigo. Nós vamos avante. Nós vamos avante. Às vezes uma simples mensagem que você manda no WhatsApp para alguém. Tem dia que, às vezes eu estou em casa, Deus me impulsiona em alguma coisa assim, eu mando para alguém. E aí aquela pessoa diz, pastor, hoje mesmo a irmã passou, pastor, como esta palavra me renovou. E uma coisa tão simples que eu mandei. Deus quer nos usar. Irmão, não é tempo da gente ficar brigando. Não é tempo da gente querer ser mais do que o outro. Não. É tempo da gente abraçar e dizer, irmãos, vamos para a peleja. O céu nos espera. A gente tem que fazer como Moisés. Faraó não vai ficar nem unha aqui. Todos vamos subir e vamos adorar o Senhor. Não vai ficar para trás criança, não vai ficar mulher, não vai ficar gado. Não, nós vamos subir todos para adorar o Senhor. É juntos, meus irmãos. É unidos. Aleluia, que Deus nos levante com decisões equilibradas para dar um conselho para um irmão, para dar um conselho para uma irmã, para ajudar um casal, para ajudar uma família que está em luta, para abençoar o celeiro de alguém, para levantar o que está caído, para sustentar o fraco. Para isso Deus nos chamou. Não ande sozinho, não caminhe sozinho. Porque quando a gente está caminhando sozinho, a nossa tendência é fazer como Elias,
Só eu fiquei. Só eu fiquei. Aí, irmãos, o que aconteceu ali? O assunto é pouco, mas a sua é muito. O que aconteceu ali? Moisés disse assim: o que Moisés podia fazer, missionária Ruth? Vocês querem ficar? Vocês ficam. Mas pelo menos vocês então vão entrar e vão pelejar junto. Vão junto. Eles vão entrar, vão possuir, vocês querem ficar de cá, vocês voltam depois. Vocês falaram o que vocês queriam, vocês não vão pecar porque vocês não estão usando de engano. Essa é a vontade de vocês. Tem hora que Deus faz isso com a gente, irmãos. Sim? Me ajuda aí, mestre. Esses universitários aqui vão uma benção, não é? Como se diz, depois do que acontecer antes do Jordão, vocês vão saber. E depois, se a gente for ler, pastor Tormin, a história deles que ficaram antes do Jordão ali, não foi boa, né? A gente vai ver muitas coisas ruins ali. E é o que o irmão está falando. Testemunha. Às vezes um vai, o pastor vai, os obreiros. Estão aqui todas as testemunhas, o pastor está ensinando. Tem dia que eu saio daqui, pode torcer minha camisa, a hora que tira de trás da externa aqui. Está orando, 5 de oração está clamando. Mas aí, meus irmãos, cabe a nós. Quer ficar? A gente não pode fazer nada. Se o marido não quer ir para o céu, a mulher pode impedir ele? Não pode. É orar. É pronto. Vai ficar contendendo, brigando. Ele vai ter uma coisa. Lutar, vocês vão. Sabe o que eu vejo com isso? Você pode até não querer ser um crente santo, mas você não vai trazer problema para a igreja, não. Você tem que andar direito. Você tem o cartão de membro, você está aqui, você faz parte, você tem que lutar pelo bom andamento. Você pode até querer ficar antes do Jordão, mas você tem que manter a unidade na casa do Senhor. Aqui tem que andar direito. Tem que lutar pelo mesmo propósito. Tem que lutar pela mesma visão. Tem que estar junto. Agora, quanto a maneira que você quer viver, vive do jeito que vocês querem. Vocês não querem atravessar o Jordão? Fica aí. Fica aí, depois vocês voltam. Mas é melhor atravessar o Jordão. Fique em pé. Aleluia.